Quais são as principais patologias que acometem o fígado? O fígado, assim, tem muito. A gente Muita, poderia né? ficar aqui uma hora falando, Exato. mas, assim, as que mais. Se eu for para escolher uma que tá mais em Sim. destaque, eu escolheria, que até mudou de nome muitas vezes aí na última década, Uhum. é a doença hepática, né, esteatótica associada ao metabolismo. Hum, Muito conhecida como NASH, ou como ok. gordurinha no fígado, né? A Uhum. famosa gordura no fígado. Sim. Isso é um grande problema de saúde pública atualmente, Ok. principalmente no hemisfério norte, ali nos Estados Unidos, e no Brasil não está sendo diferente. As coisas, o Sim. paciente está ficando. Porque é uma doença associada ao Hábitos de metabolismo. vida. Exatamente. Uhum. Há mais de 20, 30 anos atrás, tinha uma hepatologista que chamava Sheila Sherlock, que é Uhum. referência em patologia, em inglês, já faleceu. Ok. Ela já falava que essa doença gordurosa é um reflexo da síndrome metabólica no fígado. E Uhum. hoje em dia isso está muito evidente, né? Hoje, Sim. mas é de admirar a sabedoria dela, é muito interessante, tem até livro, depois você dá Que se bacana. interessar, é bem, bem Sim. bacana. Mas o que que é isso, né? O que que é gordura no fígado? Porque muita gente tem gordura no fígado. Sim. O que que eu tento explicar? Gordura no fígado, ou gordura visceral, né? Uhum. É a gordura, lá na patologia, a gente tem, agora puxando um pouco para medicina, a Sim. gente tem a apoptose, que é a Uhum. morte programada, Morte. mas antes disso, a gente tem a degeneração. O que que é a degeneração? Antes disso, assim, né, em alguns casos, né, Sim. é um processo que não leva ao, pelo menos, à morte celular Uhum. inicialmente. É o acúmulo do espaço celular, do citoplasma, com outra substância. Se Ok. for água, é degeneração hidrópica, um exemplo, né? Se for Sim. gordura, seria a esteatose. Uhum. Então, nada mais é do que um acúmulo intracelular maior do que 5% dos hepatócitos, porque até 5% é considerado comum. Nova. Uhum. Então, acima disso, é considerado esteatose. Mas quando que tá? Porque muita gente vai perguntar, mas eu tenho gordura, é perigoso gordura no fígado? É ou não é, né? A resposta é depende. De vários pacientes que têm gordura no fígado, em torno aí da a minoria, né, salvo engano, 10%, vão ter, além da esteatose, uma inflamação Ok. e balonização de hepatócitos, que é a degeneração hidrópica de hepatócitos, ou acúmulo de água dentro das células do fígado, né, dos hepatócitos. Quando tem essas três, a gente está diante, né, ou seja, a gordura no fígado, a inflamação e a balonização de hepatócito, a gente está diante de uma esteatohepatite Sim. mesmo, né? E essa esteatohepatite, por que que ela é perigosa? Porque ela leva à fibrose se não freada. Uhum. E a fibrose, se não freada, pode virar uma cirrose aí Cirrose. em décadas, né? Sim. Inclusive, é uma causa tão comum que está até em alguns amostruários aí de estudos, está ultrapassando o álcool, né? É mesmo. Exatamente. Muita gente pensa que cirrose só é causada pelo Pelo álcool, álcool, né? né? A causa mais comum atualmente, né? Não sei ao certo se é a mais comum, mas Sim. tá muito frequente, É é a doença esteatose. hepática gordurosa associada ao metabolismo. E o que causa? Você já falou mais ou menos, São né? Sim. a mesma coisa que causaria a síndrome metabólica. Então, principalmente, Uhum. você pensa no paciente diabético, pode ter paciente com sobrepeso ou com uma obesidade visceral mesmo, aquele paciente que tem Sim. aquela barriguinha de chope, né? Uhum. Pode causar. O paciente, até hipertensão tem sido agora, teve um estudo recente que hipertensão, até algumas outras distúrbios de glândulas que estão mostrando até o Sim. GH mesmo, pode ter uma certa interferência, umas situações Uhum. que ainda estão para ser validadas, mas tudo aponta que também tem essa interferência, Sim. sabe? Que Sim. pode causar essa esteatose hepática. E quando a gente fala então da esteatose hepática, de gordura no fígado, como você falou Hum, popularmente, a pessoa pode pensar assim: "Ah, eu não sou gordo, eu sou magro, então não há o risco". Não tem nada a ver, né? O magro Não. pode ter. Existe o que a gente chama Aham. de, pelo menos o nome antigo, né? Agora Sim. deve mudar, chama Lean NASH, né? Que é o NASH do magro, né? Com IMC Aham. normal, né? Se for Sim. pensar só no IMC. Então é mais difícil ter, mas pode acontecer. Uhum. Principalmente em descendentes ou na população asiática, né? É Que mesmo? sim, sim, tem esse fato curioso aí, que eles têm muito essa questão aí Da da esteatose, esteatose. pode ter. E lembrar, Uhum. bem, que a esteatose, nesse caso, por isso que mudou o nome, até Sim. acredito, que é associado, que antes era esteatohepatite não alcoólica, né? Uhum. Mas esse esteatohepatite não alcoólica engloba várias coisas. Por exemplo, hepatite C poderia causar uma esteatose. Sim. Alguns remédios podem causar esteatose. Então, quando a gente fala esteatose causada pela síndrome metabólica, é que a gente está falando da doença hepática relacionada ao metabolismo, gordurosa relacionada ao E metabolismo. quais são os sinais dessa patologia? As fezes do paciente vai alterar? Não, esse é o Não. grande problema. Uhum. Muitas das vezes ela é silenciosa. A gente, Sim. como eu falei, o fígado aguenta o tranco. Aguenta. Você vai acabar descobrindo aí no ultrassom que você vai fazer por outro motivo. A Uhum. maioria das vezes não dói, né? Tem algumas pessoas que referem um desconforto, né? Sim. Até pela individualidade dos sintomas de cada um, mas
A maioria das vezes vai ser uma descoberta acidental, e isso até é interessante porque nós, gastroenterologistas clínicos também, devem pensar ativamente, devem antecipar isso. Uma pessoa que tem uma síndrome metabólica, tem uma obesidade ou um sobrepeso, às vezes é interessante já fazer um ultrassom para dar uma olhada, apesar que não é um método examinador dependente, mas já é um norte aí para você se Se guiar. orientar, né? E o tratamento, como é? Tratamento, a única coisa, os pacientes ficam bravos com isso, mas o que Aham. tem evidência é a perda de peso, né? Perda de peso. Então, assim, o tratamento hoje em dia, a gente tem medicações para levar à perda de peso. Sim. Existem duas medicações que podem ser usadas, que são até muito questionáveis. Eu usei pouquíssimas vezes, que é a vitamina E no paciente não diabético e medicações também para o paciente diabético, sabe? Uhum. E, assim, a gente não costuma usar Sim. na prática, porque o que resolve mesmo é a perda, não perda tem de jeito. peso. Não tem, Mudança de hábito de vida, exatamente. né? Então, se for para escolher uma droga, eu acho que claro, tem que ter aí uma participação junto com um endocrinologista, né? Sim. Mas talvez um análogo de GLP, né? Que seria as glutidas aí, o Ozempic, o famoso Ozempic, ou Sim. Saxenda, né? Para objetivar a perda de peso. Mas lembrando, né? Até orientando o paciente que isso vai ser uma ponte, né? Sim. Ninguém quer ficar usando isso para sempre. Não é para né? isso. É. Você gostou desse corte? Então, eu te peço que vá lá até o canal Rota Med, porque nós estamos postando neste canal temporariamente. A partir de certo tempo, nós publicaremos esses conteúdos apenas nesse novo canal. Então, corre e se inscreva lá.